Você já parou para pensar que existem coisas no mundo que simplesmente não fazem sentido, mas são reais? Não estamos falando de teorias malucas ou histórias inventadas da internet. Estamos falando de coisas documentadas, registradas, e que até hoje ninguém consegue explicar completamente, e o mais estranho de tudo é que algumas dessas coisas estão muito mais perto de você do que imagina. Hoje, você vai conhecer 5 coisas assustadoras que existem de verdade e que provavelmente ninguém nunca te contou. E eu, Rabi, sua última é a mais perturbadora, então fica até o final, porque você não vai ver o mundo da mesma forma depois disso. Número 5. No fundo do oceano. Existe um som que ninguém conseguiu explicar. Ele foi registrado em 1997 por sensores submarinos da NOAA, uma organização científica dos Estados Unidos. O som ficou conhecido como bloop. E não, isso não é invenção da internet. Esse som foi tão alto que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância, para você ter ideia. Nem as maiores baleias do planeta conseguem produzir algo tão intenso. Na época, muitos cientistas acreditaram que poderia ser algum tipo de criatura desconhecida, algo gigantesco vivendo nas profundezas do oceano, mas depois, a explicação oficial foi que poderia ser gelo se quebrando no março. Só que existe um problema: o padrão do som não bate com o de gelo até hoje. Ninguém tem certeza do que realmente causou o bloop, e considerando que mais de 80% do oceano ainda é inexplorado, a pergunta que fica é: o que mais pode estar lá embaixo que a gente ainda não descobriu? Número 4. Existe um lugar no mundo onde humanos são proibidos de entrar, e não é por causa de guerra, nem por risco natural. É simplesmente porque quem tenta chegar lá pode morrer. Esse lugar se chama Ilha Sentinela do Norte. Localizada no Oceano Índico, ela é habitada por uma tribo isolada, que vive praticamente como na pré-história, e o mais assustador é que eles não aceitam contato com ninguém. Qualquer pessoa que se aproxima é recebida com flechas. Em 2018, um homem tentou ir até a ilha por conta própria. Ele queria fazer contato com os moradores, mas nunca mais voltou. Dias depois, pescadores encontraram sinais de que ele havia sido morto na praia. E o governo da Índia deixa isso bem claro: ninguém pode se aproximar da ilha. Mas o que mais intriga os pesquisadores é o fato de que essa tribo conseguiu sobreviver completamente isolada por milhares de anos, sem tecnologia, sem contato com o mundo moderno. Como isso é possível? E o mais importante, o que eles sabem que a gente não sabe. Número 3. Agora imagine que você está sozinho em casa e do nada, sente que tem alguém te observando. Você olha ao redor. Não tem ninguém, mas a sensação continua. Isso pode não ser só coisa da sua cabeça. Existe um fenômeno psicológico real, chamado ilusão de presença. Pessoas ao redor do mundo relatam essa sensação, principalmente em momentos de extremo cansaço ou estresse. Mas o mais estranho: cientistas conseguiram reproduzir essa sensação em laboratório. Eles usaram robôs que imitam os movimentos do corpo humano, com um pequeno atraso. E isso foi suficiente para fazer pessoas sentirem que havia alguém atrás delas, mesmo sabendo que estavam sozinhas. Agora pensa nisso: se o seu cérebro pode criar a sensação de uma presença, como você pode ter certeza de que todas as vezes isso não é real? Número 2. Existe um experimento científico que é considerado um dos mais perturbadores da história. Ele é conhecido como Universo 25. Foi conduzido por um cientista chamado John Calhoun. E o objetivo era simples: criar um ambiente perfeito para ratos viverem sem predadores, com comida infinita, água limpa e espaço suficiente. Basicamente, um paraíso, né? No começo, tudo deu certo. A população começou a crescer rapidamente, mas depois de um tempo, algo estranho começou a acontecer. Os ratos começaram a agir de forma bizarra. Alguns se isolavam completamente, outros se tornavam extremamente agressivos, e alguns simplesmente paravam de interagir com qualquer coisa, mesmo com comida disponível. Muitos pararam de comer, e aos poucos, a sociedade deles começou a colapsar, até que todos morreram, mesmo vivendo em um ambiente perfeito.
Esse experimento levantou uma questão assustadora: será que o ser humano também pode entrar em colapso, mesmo tendo tudo? Número 1, e agora? O mais perturbador de todos. Existe uma teoria científica que sugere que você pode não estar vendo a realidade como ela realmente é. Seu cérebro não mostra o mundo como ele mostra apenas o que é necessário para você sobreviver: cores, formas, sons. Tudo isso pode ser apenas uma interpretação, uma versão simplificada da realidade. Alguns cientistas comparam isso a uma interface, como a tela de um celular book, UB, ícones, mas não faz ideia do que está acontecendo por trás. Agora imagina, e se a realidade for muito mais complexa do que você consegue perceber? E se existirem coisas ao seu redor, agora mesmo, que o seu cérebro simplesmente ignora? Você estaria vivendo dentro de uma versão limitada do mundo, sem nem perceber, e talvez seja melhor assim. Agora me diz, qual dessas coisas mais te deixou com a pulga atrás da orelha? Porque uma coisa é certa: o mundo é muito mais estranho do que parece. E quanto mais você descobre, mais perguntas aparecem. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, comenta aqui qual parte você quer ver mais e se prepara, porque tem muito mais coisa que ninguém te contou.